Olá, boa noite. Olá, professor. Boa E aí, dona noite, Márcia? Paulo. Olá Tudo lá, o bom? L. Paulo, Luiz Paulo. Seja bem-vindo, Luiz Paulo, grande amigo, compadre. Olha aí, sejam Ó, bem-vindos. Márcia, que uma saudade, Marcinha. Um beijo grande para você, meu amor. Márcia Queiroz, Boa boa noite. noite. Márcia, seja bem-vinda. Legal? Baita coach, baita coach. A Olha aí, Elisângela, seja Elisângela, seja bem-vinda, bem-vinda. Elisângela, nossa fiel também, uma das nossas fiéis telespectadoras, né, contribuintes também para o nosso trabalho aí. Muito obrigado, Elisângela, que é também uma analista que trabalha aqui no nosso espaço, que trabalha com o Corpo Explica, legal? Seja bem-vinda, Oi, Elisângela. Boa Ana, seja noite. bem-vinda. Boa noite, Elis. Tem alguns aqui que já tem a carteirinha conosco, né? Adoro Olha isso. aí. Sensacional, Luiz Paulo. Vamos pedir que vocês nos deem um retorno aí se estão nos ouvindo bem, se a nossa imagem tá boa, se o nosso som tá bom, se não tá trancando. Tudo certo? Estão ouvindo bem aí? Fazer um Em alto merchan e bom aqui. tom. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, gente, aí a gente já começa, tá? Isso. Que hoje a coisa vai pegar, pessoal. Karina, seja bem-vinda, Karina. Boa noite. Oi, meu amor. Dani, Boa olha a noite, Fábio aí, boa noite, Fábio. Fábio. Seja bem-vinda. Uma das nossas Nossa parceira telespectadoras de mais carteirinha. fiéis aí que nós temos. Faltou o Sandrão, cadê o Sandro? Pois então tem que pegar aquele lá, não sei onde é que ele está escondido hoje. Tem que. Olha Oi, aí, Dan. Tô som ótimo, ótimo, beleza. legal, muito bem. Obrigado. Obrigado, Márcia Queiroz, pelo retorno. Fábio, tá nos ouvindo bem aí, Fábio? A imagem tá boa, o som tá bom? Dan, Boa noite, Dan. Gente, assim, hoje a gente vai começar falando assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar sequestrando, mas estou aqui fazendo essa live com vocês. legal. Só mais um pouquinho, pessoal, Wellington, que a gente já vai começar. seja bem-vindo, Wellington. Tudo Fábio nos perfeito, deu ali ótimo. tudo perfeito, legal. Obrigado, Fábio, pelo retorno. A gente já vai iniciar o nosso bate-papo, nosso papo cabeça de hoje. Muito legal. Como Queremos é que tá o de tempo novo aí? contar com a participação de vocês. Oi? Segue vai. Queremos novamente pedir a participação de vocês, que vocês possam contribuir, complementar, perguntar, duvidar, contrariar, sem problema nenhum. Como a Márcia costuma dizer, pedimos também que vocês possam compartilhar esta conversa nas redes sociais de vocês. Se você tem aquele amigo que acha que pode ouvir a nossa conversa de hoje, aquele inimigo que você não gosta também envia para ele, né, Márcia? Pode enviar para É todo isso mundo. aí. Ah, não. Essa Manda conversa de aqui eu vou todo mandar para mundo. ele porque ele tem que ouvir isso. Isso aí, isso aí. É arte, fotografia, Arte e isso? fotografia. Arte é? Isso, a Vanessa, conversei agora há pouco tempo, fizemos uma live junto aí, arte e fotografias. Seja Obrigado, bem-vinda, Vanessa, pela Vanessa. participação junto com a gente aí. Conversamos sobre a importância da fotografia no processo de venda dentro das redes sociais, muito legal. Ah, Quem sem quiser, dúvida. quem quiser aí algumas dicas legais, importantes sobre fotografias, sobre técnicas de fotografias profissionais, entra lá no Arte Fotografias, né? Pega lá umas dicas importantes da Vanessa, que nos trouxe agora há pouco. Está lá no nosso IGTV também salvo, do mh.coworking. Entra lá, conversa com a Vanessa. Inclusive, a Vanessa lançou um desafio para a gente na nossa live agora, que vocês possam tirar
uma foto que vocês entendam ser interessante, importante, pega um ângulo legal ali, manda para ela, ela vai dar um ok lá, vai estar também compartilhando nas suas redes sociais, de repente dando alguma dica importante para que vocês possam melhorar um pouquinho a sua técnica. Entra lá no Arte Fotografia. Obrigado, Vanessa. Que show, que show. Ó, aproveitar a oportunidade aí, gente. Então, vamos começar? Vamos esperar mais um momentinho? Vamos embora. Vamos embora, né? O que o senhor acha? Toca aí, Márcia. Vai lá que eu vou atrás. Segue o baile, então, pessoal. Então, pessoal, é o seguinte. Se você está próximo dos 40, dos 45, dos 48, dos 50 ou dos 55 anos, assiste essa live com a gente, que é 100% gratuita, 100% online. Nós vamos ter hoje a jornada dos quarentões e dos cinquentões. Jornada total. É isso aí, gente. A gente só não ganha que vocês vão dar umas risadas conosco, porque a ideia é essa, é fazer uma live leve. E vou reforçar aqui. Compartilha com quem você acha que seria legal estar aqui conosco, porque a gente vai largar aqui uma proposta para vocês no meio da live. E se vocês botarem o dedinho de sim, beleza. Se a pessoa ficar quieta, não vai rolar nada e aí a culpa não é nossa. Mas eu acho que é uma proposta bem legal diante do que a gente vai conversar hoje, tá? O que acontece, né? Nós decidimos fazer essa live, gente, porque nós estávamos conversando, eu, o professor Jefferson, como é estar aos 40, aos 45, aos 50 anos num processo de recomeço. A gente teve toda uma educação, quem tem mais aí de 37, 38 anos, está sabendo muito bem o que a gente está falando aqui, né? Que nós passamos por um processo de aborrecência quando nós tínhamos lá nossos 15, 17 anos. O que era a fase da aborrecência? O que vai ser do meu futuro? No que eu vou trabalhar? Será que eu vou encontrar o amor da minha vida? E se a gente parar agora para ver aqui, nós vamos estar passando por esse mesmo processo a partir dos 40. Só que ninguém nos contou isso. E com a mudança que a gente está tendo aí, não só de pandemia, mas de objetivos, de ter uma saúde mais preparada, né? Aquela ideia de que aos 40 eu estaria com a minha família formada, com os meus filhos, trabalhando numa empresa definida já, e aos 50 eu estaria quietinha, esperando que a velhice chegasse, que a aposentadoria chegasse. E não é o que aconteceu. O que a gente está vendo aqui é uma outra realidade. Aos 40, tem muitos casais que estão se separando. Aos 40, aos 45 anos, tem muita gente que está recomeçando, está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, às vezes em função da própria pandemia. Um beijo, minha amiga Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela participação aí, pela presença aí. Deixa eu aproveitar e falar quem mais está aqui. Está a informática, pratica cursos, né? O Tiago. O professor Jefferson está aí também. Que legal! E aí, gente, a gente decidiu fazer essa live por quê? Porque nós temos a sensação de que nós estamos no limbo. Como assim, Márcia? Então, eu já não sou mais uma menina, né, uma adolescente com projetos, com sonhos, mas eu continuo tendo os mesmos projetos e sonhos aqui dentro de mim. E também não me sinto uma velha, porque eu estou cheia de vontade, estou me cuidando, eu estou buscando conhecimento, estou buscando novas áreas para atuar. Então, a gente ficou num processo de que essa geração nova, que teve... E aí, Capiúcha? Que legal! Quem é que sabe... A Tirza, claro, meu amor, seja bem-vinda! Que delícia você aqui! Então, o que acontece, gente? Você fica num processo de que eu não sou mais uma menina,
E aí eu já não consigo mais me achar nessas boates, nessas coisas, até porque já não tem mais boate. Com a pandemia, nós estamos num processo ainda mais sufocante, mais deprimente, depressivo, né? Porque eu não tenho para onde fugir. Você não tem aí as opções que a gente encontra como um aplicativo de Tinder para nossa geração, tanto homem quanto mulher, às vezes fica muito vazio porque é muito fugaz e o objetivo é muito certeiro, vamos dizer assim, é só um momento, é só uma experiência. E aí a gente está buscando mais porque com a nossa idade nós sabemos o que a gente quer e muito mais o que não quer. Então, o tempo urge para nós, a gente tenta mais do que nunca acertar agora como fazer a coisa fluir, porque eu tenho mais, sei lá, 30, 40, 50 anos pela frente, então eu estou tendo um recomeço. E aí, é exatamente por isso que a gente decidiu fazer essa live, para poder trocar uma ideia com vocês, ver se vocês concordam conosco, que está todo mundo numa fase de recomeço, de descoberta. Né? Concorda comigo, professor? Com certeza. Na verdade, assim, para complementar a tua fala, eu até como pedagogo, né, estudei, me formei em pedagogia e no nosso curso, e ao longo, é claro, da nossa profissão, a gente fala muito sobre as importantes fases da vida que nós passamos. Né? A gente sempre procurava, assim, muitas vezes, colocar numa escala de qual é a fase mais difícil, né, do nosso ciclo de vida. Na verdade, todas as fases elas são difíceis, todas as fases elas são importantes. A gente sempre entendeu, assim, tu falou lá no início da nossa conversa, sobre os aborrecentes, né? Eu sempre, quando trabalhei muito tempo com adolescentes no ensino profissional, e nós falávamos muito sobre isso. E eu, lá na época, eu tinha lá os meus 35, 36, 37, e aí eu trazia muito para eles esse conceito de que, na verdade, eles não eram aborrecentes, nós que éramos os aborrecidos, né? Eles estavam passando por uma fase importante, que era uma fase de deixar de lado o lado criança, e começar agora a assumir um lado importante, que era o da adolescência, que era o da descoberta, seja a descoberta física, seja a descoberta mental, seja entender o que está acontecendo com o meu corpo, o que é isso que está acontecendo, e a partir daí, então, eu começar a me desvestir, né, desta roupa de criança. Existem vários textos que falam sobre isso, né? Eu ter que matar a criança que estava dentro de mim, não a criança a diversão, a felicidade, o dar risada, o estar feliz, não. Mas aquela criança de passar, bom, esta fase, eu já passei por esta fase, agora eu vou assumir uma fase importante também da minha vida, que é tentar descobrir o que está acontecendo comigo. E a partir daí vem todas essas mudanças que nós já passamos, né? E aí a gente chega na fase adulta, a gente entende, então, que estamos formados, quando na verdade não. A gente começa, então, a entender que nós estamos ainda em processo de transformação, de desenvolvimento. Nós costumávamos discutir muito isso na faculdade, que nós saímos da fase da adolescência, entramos na fase adulta e trouxemos da adolescência muitas armaduras, muitas proteções. Foi criado, a partir da adolescência, em cima de nós, o quê? Muitos conceitos que a gente, não, mas tu tem que ser assim, não, mas Deus o livre, tu tem que ser mais catedrático, tu tem que ter mais educação, tu tem que educar, tu tem que te portar com as pessoas de forma mais educada, tu não pode tratar assim uma pessoa tal, tu não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, dentro de uma empresa tu não pode agir assim, não pode agir assado. E aí a gente começa a perceber, após os 35, 40, 40 e poucos, a gente começa a perceber que nós estamos cheios, né, de conceitos, né, de teorias, de armaduras, que a gente começa então a perceber, não, mas espera aí, eu não preciso nada disso.
Eu posso ter uma vida agradável, uma vida saudável, sem estar preso a todas essas normas, essas regras que a sociedade me traz. E aí a gente começa a perceber, tanto é que a gente muitas vezes se diz assim, mas como eu gostaria de ter 18, 20 anos agora, com a mentalidade que eu tenho agora, né? Por quê? Porque lá aos 18, 17, 20, eu estava coberto com essas armaduras. Eu não posso ser assim, eu não posso assado, me ensinaram que eu não posso ser assim, não posso dizer isso, não posso dizer aquilo. E que agora a gente percebe, não, mas peraí, eu posso falar, eu posso dizer o que eu quero. É claro que de uma forma educada, de uma forma assertiva, sempre respeitando o outro, mas eu posso sim dar a minha opinião, eu posso contrariar, eu posso ser contrariado, que está tudo bem. Que nós começamos a perceber que esta fase é uma fase difícil? Sim, é uma fase difícil. Por quê? Como nós estávamos falando lá, né, nos bastidores, nós estamos numa fase nova, né? Nós estamos também numa transformação física muito grande. Estão acontecendo muitas coisas que nós não estamos entendendo. Muitas limitações. Eu subir na árvore não posso mais. Eu, quando vou subir numa escadaria, de repente eu tenho que fazer uma pausa, ou vou demorar um pouco mais. Não quer dizer, eu tenho que respeitar essas limitações e tentar entender o que está acontecendo comigo. Mas, mentalmente, psicologicamente, e com relação à minha maturidade, eu estou me libertando de muitas coisas que foram construídas ao longo de todo esse tempo. Não, mas peraí, eu não preciso disso. Eu posso discordar da Márcia sem problema nenhum. Ela pode discordar de mim sem problema nenhum. Diferente lá do adolescente, onde nós íamos para faca, para ponta de faca. Não, mas peraí, como é que tu pensa assim? Tu tá louca, não pode ser assim, tu tá errado. Não, peraí. Nós podemos de uma forma... Não é 8 ou é 80. Exatamente. Então, por quê? Porque nós estávamos nessa fase muito adversa, né? E até mesmo não nos entendendo. Entendendo o que estava acontecendo com a gente. Então, essa fase agora do Zenta, né, que a gente chama ali a partir dos 40, a gente começa, então, a entrar nessa fase extremamente importante, que é começar a se desvestir de tudo aquilo que a gente entendia ser não poder fazer ou não poder dizer. E que agora a gente está entendendo, não, mas peraí, eu posso dizer, eu posso fazer, claro, sempre baseado na vida em sociedade, em comunidade, sem te prejudicar, sem te ofender, mas que eu posso sim defender a minha opinião sem problema nenhum. Deixa eu ler aqui, achei legal que a Márcia colocou aqui, ó. Excelente iniciativa, Márcia Jefferson. Tenho 55 anos, me aposentei ano passado e agora estou começando no Kid Coach. Tenho ainda muitos desejos. E é isso aí. Tem que ter. Margarete, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. A Bárbara da Rosa. A Bárbara. Legal, sejam muito bem-vindas, meninas. A Letícia está aí conosco. Muito obrigada, Letícia. Valeu por estarem aí. Então, o que acontece, gente? Olha o Thiago aí, bem-vindo. O que a gente está sentindo nesse momento ok, nós temos uma gama muito grande de pessoas nessa faixa etária que tem um nicho aí absurdo de oportunidades, mas que, na verdade, não estão sendo nos dadas essas oportunidades. Porque a gente não tem aí... e aí tu fica até com vergonha de dizer a tua idade, porque tu tá numa nova fase, tu tá numa fase de descoberta, de autoconhecimento, de iniciar uma nova relação, mas aí vem aquilo. Quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, que a gente estava nessa fase da aborrecência, porque tudo é uma descoberta, e é uma descoberta aos 40, aos 45, gente. É uma descoberta aos 50 anos, que tu vê que tu tá com uma mentalidade, com um pensamento, com desejos, com anseios maiores ou iguais ao quando tu tinha 15, 17, 18 anos. E hoje tu tem uma vantagem, que
essa maturidade, é essa capacidade. O que a gente não pode confundir, e aí tem que ter muito cuidado, gente, é quando você está numa situação de querer um novo relacionamento e trazer toda aquela carga de experiências que você teve para para iniciar uma nova relação. Então, isso é muito complicado às vezes, né? A gente tem que ter o discernimento de saber exatamente quando iniciar uma nova relação. Porque o que acontece? Da diferença de quando a gente era guri, 17, 15 anos, é porque lá nós não tínhamos passado por nenhuma experiência. E aqui a gente já traz vivências, família, filhos, experiências de relacionamentos que deram certo, outros nem tantos, e às vezes a gente quer comparar. E a gente tem que ter essa capacidade de se libertar para isso. Se a gente quer uma nova oportunidade profissional, a gente também tem que tirar o ranço de que eu já sei tudo, de que eu já tenho experiência na área. É realmente entender que a gente está no começo. Um começo de experiências novas, de perspectivas novas. E eu não estou falando apenas o Brasil. Eu acho que é o mundo que está num processo de descoberta. Só que a gente não fala disso. Meio que fica um tabu. Porque tu dizer que tu tem 40, 45 anos, que tu está entrando na faixa dos 40, entrando na faixa dos 50, e que tu está ainda numa busca, que tu ainda está numa descoberta, às vezes é mal vista aos olhos dos outros. E não tem que ser. Bem pelo contrário. Uma pessoa que está sempre buscando o seu crescimento, uma pessoa que está sempre buscando se autoconhecer, ela tem muito mais chances de dar certo em qualquer área que ela queira atuar, tanto na vida pessoal quanto profissional. O que deixa eu ver aqui, a Patrícia colocou. Movimento, mais 40, mais 50, mais 60, precisamos dar oportunidades para este perfil riquíssimo, mesclar equipes. Exatamente. A Patrícia, ela é proprietária do Madame RH, é uma renomada consultoria, né, em RH, e ela sabe muito bem o que a gente está falando aqui, ela está colocando uma realidade. Tu pega essa gurizada de nova aí, gente, de boa, todo mundo sabe, essa geração que vem agora é muito mimimi, é muito Nutella, ela não tem essa garra que nós temos. Eu, particularmente, fico pensando o que vai ser dessa geração quando chegar aos 40, aos 50 anos. Vão ser pessoas extremamente despreparadas, inseguras, para entender que ela está num processo de redescoberta, um processo de autoconhecimento. E a gente tem essa habilidade de ser mais flexível, a gente tem essa habilidade de rir dos próprios erros. Isso é algo, gente, muito valioso. E que essa geração que está vindo agora, com essa idade que tem de 20, 25 anos, não sabe fazer. Imagina quando estiverem mais maduros. Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque, ó, vale muito a pena a gente ter tido essa criação que nós tivemos dos pais. Crenças limitantes, sabotadores, tudo isso vai acompanhar todas as gerações, porque isso vem do nosso crescimento. O que vai fazer a diferença é o nosso autoconhecimento, é essa busca de se conhecer. No momento que eu me conheço, é mais fácil de eu ter uma relação com o professor Jefferson, com o Jefferson como marido, como colega, como amigo, porque eu sei das minhas limitações e eu vou entender que ele também tem as dele. E tá tudo bem. O que a gente está querendo aqui, nesse momento, reunir vocês, pessoal... Opa, tem mais coisa aqui falando? Peraí. Ó, o Sandro chegou, gente! Fala, Sandrinho! Sentimos tua falta. O que a gente está querendo aqui, nesse bate-papo que a gente está iniciando com vocês, com uma geração cabeça, uma geração para frente, né? Eu compreendo isso como um diferencial que nós temos. Eu falo ou tu fala, professor? Não, pode ir, por favor.
Então, vou tomar a honra aqui. Galera, se vocês acharem que o papo tá legal, e se vocês sentem falta de ter um canal que a gente possa trocar vivências, trocar experiências, compartilhar sentimentos, né? E fazer novas amizades e, quem sabe, até a vida é uma caixinha de surpresas, não é? Então, quem sabe a gente monta um grupo do WhatsApp das pessoas que estão participando aqui, para que elas possam interagir mais efetivamente uma na vida dos outros e trazer, de repente, outras pessoas. Então, se vocês estão gostando aqui da nossa live, compartilha aí com algum amigo, alguma amiga. Cara, assiste aí, vem participar desse grupo que a gente vai montar, onde a gente vai estar trazendo experiências, vai estar debatendo alguns aspectos. E a ideia realmente é que, se o pessoal está solteiro, por que não? Eu acho que o que falta, às vezes, é ter esses momentos. Aí, agora, acaba... Ó, gostei da Tia, a Tia já está firme e forte. Aí acaba a pandemia, daqui a pouco a gente pode se reunir em algum lugar, pode reunir uma oportunidade de se conhecer presencialmente. E isso é que a gente está precisando. Essa geração saudável, essa geração do papo, essa geração que tem algo a dizer para o outro e aprender com o outro, para a gente ir criando vínculos mais fortes. Porque, cara, procurar hoje um barzinho não tem. A gente está muito limitado, aí estamos quase surtando. A gente está aí num processo que esses grupos de aplicativos, eles oferecem para nós, que já temos um pouco mais de experiência, muito pouco, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Tu vai pegar aí mulheres e homens que os papos não sabem nem falar um português correto. Ó, a Patrícia aí já dando dentro. Já leu, vamos embora, gente. Então, a gente precisa de gente que saiba falar um português correto, que é triste. Tu pega uns nós, tu pega uns mais, né? Mas não existe, só existe o mais. É um sofrimento. Então, assim, conhecer, criar vínculos com outros meios de canais é muito gostoso. Porque a gente vai perceber que o que eu estou sentindo nesse momento, muitas vezes é o que o Jefferson também está sentindo. E aí nós estamos falando aqui, gente, de pessoal que está em Porto Alegre, que está em Guaíba, que está no Rio de Janeiro, que está em Vitória. Cara, é um universo que se abre para nós que faz toda a diferença. Ó, a Marcinha também, tô dentro. Vambora, gente! Quem mais? Quem mais? Fala aí, professor, dê seu parecer. Eu quero complementar assim a tua fala com relação a quando tu falavas então da geração, né? E realmente nós estamos nessa nova geração, né? Realmente nós estamos aí tendo acesso e tendo podendo entender e tentando entender, na verdade, como essa nova geração vem sendo construída, vem se desenvolvendo. E eu sou muito defensor, até mesmo como educador e como pai também, sou muito defensor de que enquanto nós estamos tentando entender o nosso desenvolvimento, tentando entender o nosso processo de amadurecimento e até mesmo, por que não falar, o nosso processo de envelhecimento, enquanto nós estamos fazendo isso, em paralelo, nós também somos os pais, os tios dessa nova geração. E nós que somos responsáveis pela educação dessa nova geração. E aí me parece que nós que agora estamos com 40, 50, 30 e poucos e temos os nossos filhos ali adolescentes, nós estamos também esquecendo de repassar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né, quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos crianças. O que está acontecendo agora, eu percebo muito isso, é que nós não vamos generalizar aqui, né? Mas o que a gente percebe é que nós estamos bastante preocupados com o nosso processo de amadurecimento, de envelhecimento, de desenvolvimento, de maturidade, mas estamos esquecendo de assumir também o papel de pais, de mães, onde nós podemos evitar, na maioria das vezes, sim, que se torne uma geração de mimimi.
né, que se torne uma geração aí que acha que pode tudo, que acha que pode desrespeitar todo mundo, que acha que pode ir para as redes sociais e falar o que quiser e não vai dar nada, não vai dar problema nenhum. Então é importante que a gente também possa assumir este papel de pai, este papel de mãe, esse papel de avô, esse papel de avó, para que a gente possa se encontrar, seja na vida pessoal, na vida profissional, e aí tu falaste aí, né, da tua colega que trabalha com desenvolvimento humano e RH, que quando nós nos encontrarmos dentro das instituições, nós possamos saber trabalhar com essas diferentes realidades, com essas diferentes culturas, porque a gente percebe muito isso, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, ter uma maturidade de entender que eu, Jefferson, aos meus 40 e poucos anos, eu tenho algumas limitações com relação à tecnologia, por exemplo, e que o jovem de 20, 18, 19, ele pode complementar esse meu conhecimento. E vice-versa. E que esse jovem de 19, de 20, ele pode muito aprender com a minha experiência, seja ela de vida ou profissional. E que nós precisamos criar ali uma relação de interdependência. Então é importante que a gente possa entender isso, né? E aí vamos lá para o campo pessoal. O quanto nós precisamos realmente entender que nós também estamos transformando e educando essa nova geração. Nós precisamos também assumir esse papel de pai, de mãe, de tio, de amigo mais velho, de amiga mais velha, o quanto nós precisamos também influenciar de uma certa forma, influenciar positivamente, esta nova geração que vem aí. Tentar, de uma certa forma, levar a elas o nosso conhecimento de forma positiva. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós passamos na nossa adolescência, na nossa fase adulta, ali aos 20 e poucos anos, e que ele possa passar também de uma forma tranquila, que a gente possa trazer essa nossa experiência, assim como os nossos pais, os nossos avós, muitas vezes tentam nos dar um conselho, né? Olha, a minha mãe era muito assim, né? Minha mãe, quando eu estava lá com os meus 30 e poucos, 40 anos, ela dizia, Jefferson, olha, tu já está com 40, dá uma cuidada a mais na tua alimentação, dá uma cuidada a mais na tua parte física, né? Vê se te cuida um pouco mais, não anda de pé descalço, porque quando tu tinha 20, poderia correr para lá e para cá. De repente põe um chinelinho aqui, um chinelinho ali, leva um casaco. Quer dizer, mãe, mas nada a ver, eu tenho 40, eu estou super bem. Mas na verdade ela já passou por aquele momento e ela sabe que aos 40 não é a mesma coisa que estar aos 20. Né? Então é importante que a gente possa fazer essa troca. Né? Esse grupo que a Márcia está nos propondo, ele vai ser importante para nós com relação a isso, né? A própria amiga ali, eu não me lembro o nome dela agora, que ela falou que tem 55. Olha o quanto nós podemos aprender, né, com esta amiga que já passou pelos 40 e poucos, né, que já teve lá o seu processo de entendimento desta fase tão importante que agora pode nos ensinar muito. E aí nós podemos ter lá pessoas de 30 e pouco que nós também, com 40, podemos trazer um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência. Isso é compartilhar vivências, né? Que a gente possa trocar informações. Muitas vezes, daqui a pouquinho, tu tá lá com os teus 37, 38 e tem um filho de 15, 16 e nós já passamos por essa fase e podemos trazer um pouquinho dessa experiência de como nós passamos por essa fase, como nós desenvolvemos, como nós administramos esse momento, ou até mesmo quem não tem filho, né? Ou quem já não teve uma relação mais longínqua. Então, a gente pode estar trazendo essa nossa experiência, né? Para finalizar assim, minha fala e já te passar, Márcia, eu queria também trazer um pouquinho também quando tu falas com relação a uma nova relação, né? O quanto nós precisamos entender também que daqui a pouquinho eu não estou disponível para uma nova relação, porque eu estou dentro de uma relação. Mas é importante que a gente entenda que o nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de maturidade, ele vai acontecer independente se eu esteja casado ou com alguém ou sozinho. Então, se eu estou com alguém, né, e este alguém também está me acompanhando, porque ele também tem lá os seus 40 e poucos anos,
nós precisamos também, daqui a pouquinho, sentar, conversar e tentar entender essas mudanças que nós estamos passando para que a nossa relação ela possa ter continuidade. Porque se nós não tentarmos juntos entender essas transformações que nós estamos passando, quase que certo que logo adiante nós vamos nos separar. Né? E é importante também que eu possa entender isso. Se eu entender que não dá, essa relação não tem mais como dar continuidade, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se eu gosto dessa pessoa, se eu entendo que essa pessoa é importante para mim, que nós temos muitas coisas positivas, que nós nos damos muito bem, por que não então sentar, tentar entender essas transformações que nós estamos passando juntos, dentro da nossa individualidade, para que a gente possa, então, entender, a partir de agora, como essas transformações podem contribuir para o fortalecimento da nossa relação que a gente vem trazendo desde sempre. Então, é importante também que a gente tenha este cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba, eu estou mudado, eu não quero mais saber, quero me separar, a pandemia me disse que eu não consigo mais suportar a Márcia dentro de casa 24 horas junto comigo. Não, mas espera aí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Como nós podemos administrar essas transformações que estão acontecendo agora, neste momento. E para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa relação conjugal. Isso eu acho que é muito importante colocar, né? Porque nesse momento de pandemia, deixa eu só abrir aqui um parênteses que a Patrícia colocou, né? Que vão ser promovidos após 6 meses de empresa. Acho que ela estava se referindo a essa galera jovem que está entrando aí e que não consegue dar conta do recado. Algumas vezes é óbvio que sim, mas que a gente sabe que se desse a oportunidade para um pessoal mais preparado, um pessoal que já tem uma vivência, os resultados muitas vezes seriam melhores e maiores e de forma mais rápida, né? A gente está falando aqui muito de internet, de TI, de conhecimento, mas a gente pega o Sandro aí, uma pessoa extremamente capacitada no mercado e que não é guri. É um cara que teve vivência, que teve preparo, que se dedicou, que estudou, que está sempre buscando se aperfeiçoar para poder chegar num patamar que essa gurizada não vai chegar tão cedo, né? Então, é saber nos posicionarmos num todo. Essa galera agora de 40, 45, 50, 55 anos está num processo de recomeço, gente. É tudo novo. São tudo etapas novas de sentimentos, de roupagem, como tu mesmo disse. Quando eu era guria, que eu assisti aquele filme do... Não tão guria assim, mas tudo bem. Ai, meu Deus, sempre esqueço o nome dele. O que começa velho, nasce velho e vai morrer criança. Gente, se alguém lembrar o nome dele, me bota aqui, faz favor, que casou com a... Gente do céu, acabou. Esqueci o nome da criatura agora. Um ator conhecidíssimo. Não está aparecendo, não. E ele estava falando... Eu queria entender... Benjamin, isso aí. Eu queria agora ter exatamente essa compreensão, porque com a cabeça que eu tenho e com o corpinho que eu tinha, lá pelos meus 18, meus 24, gente, ia fazer um estrago. E agora, gente, tudo bem. A gente está se... Brad Pitt, obrigada. A gente está tentando manter aqui o corpinho e tudo, mas a gente sabe que administrar isso também não é tão simples, né? Administrar esse processo de se redescobrir, de entender que por mais que a gente faça exercício, o tempo está correndo, né? Existe esse processo natural da vida. Mas eu acho que, por incrível que pareça, nós temos aí uma quantidade absurda de pessoas da mesma faixa etária e que nós não temos um canal específico para nós. Se vocês lembram algum canal que a gente tem aí direto, vocês me comentem, porque eu não conheço alguma coisa. Eu sei que tem para GLB, não, BL, como é que é? Tá, para homossexual, eu sei que tem para não sei o quê, eu sei que tem para não sei mais o quê. GLBT?
GLBT, obrigada. Isso tem. Mas a nossa faixa etária aqui? Onde é que está esse mercado que ele é amplo, ele é vasto, ele é grande, a gente cada vez mais é mais seletivo, a gente tem uma busca aí, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de relacionamento, quanto de alimentação, quanto de amizades. Hoje, mais do que nunca, nós selecionamos a pinça, né? Quem são os nossos verdadeiros amigos. E é eles que vão nos acompanhar com o passar do tempo. É eles que vão levar o nosso caixão. Pelo menos a gente pretende que seja assim, né? Ou as nossas cinzas, mas que nós vamos tendo cada vez mais clareza de como selecionar, de como buscar cada pessoa que vai fazer parte da nossa vida nesses próximos 50 anos, 60 anos, e que a gente saiba fazer da melhor forma possível isso. Então, esse encontro que a gente quis ter com vocês aqui foi exatamente nessa busca, porque a gente sente que tem um vácuo. E é um vácuo imenso para um mercado absurdo. É um mercado que anseia por novas conquistas e que tem a competência de saber conquistar e que tem a competência, o comportamento, que tem a linguagem para fazer uma entrevista, que tem uma história para apresentar numa empresa de experiências, de vitórias, de oportunidades que se deu e que conquistou, né? E que fez seus filhos aí fora já alçarem voos, e que agora é a vez dele. Quantas, assim, a gente pega essa geração, nessa idade que nós estamos, que está com uma busca, com desejos de conhecer outros países, de conhecer, de viajar, de passar por experiências, de experimentar vinhos, de experimentar momentos que até então, por algumas regras, alguns tabus, por condicionamento que a gente recebeu desde pequena, a gente foi guardando, moderando, e que nesse momento tem essa vantagem hoje pela cultura que a gente está vivendo, de nos libertar de tudo isso, dessa armadura, dessa bagagem que, cara, essa roupa já não serve mais em mim, ela é muito pequena, ela é muito, muito sem graça, não faz mais sentido ter na minha mala e carregar na minha viagem de vida que eu tenho agora pela frente. Então, se vocês aí, eu vi que o pessoal concordou, seja bem-vindo, Vivian, Cecília, seja muito bem-vinda aqui, estamos adorando a presença de vocês também. O pessoal quer, a gente vai montar esse grupo do WhatsApp para que quem está participando aqui desse momento da live possa estar lá, trocando ideias, se conhecendo, trocando experiências, trazendo novas amizades, de repente, para o grupo, fazer um encontro de crescimento, mas com a nossa cabeça, com a nossa história de vida, que ela é muito bonita. Cada um tem a sua história de vida, amorosa, afetiva, de filho, de pai, de profissional, e que a gente não tem um canal para isso, né? Então, que seja ali. E que nesse momento que a gente vai criar esse canal, vocês também coloquem temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Porque como nós somos um material muito rico, tem tanta coisa criativa passando pela nossa cabeça, tem tanta coisa viva, intensa, que está louca para explodir, louca para entrar em erupção, e que vem então nesse grupo, que venha nesses nossos encontros aqui, que a gente faz às terças-feiras. Se vocês topam, bota a mãozinha aí. Professor Jefferson, quer falar mais alguma coisa? Sim, só complemento assim a fala, até a amiga trouxe ali com relação aos jovens, né, que muitas vezes querem ser promovidos lá aos 6 meses de empresa, 7 meses, 8 meses. Nós precisamos entender, e eu sempre trabalhei isso com os jovens quando trabalhava na educação profissional, que existe uma grande diferença entre inteligência e maturidade, né? Não basta eu ser somente inteligente, porque muitas vezes o jovem ele se depara lá com o seu chefe ou com o seu colega que é ali 5, 10, 15, 20 anos mais velho que ele, e aí é claro que na maioria das vezes ele tem um conhecimento da tecnologia maior que o seu colega de 30, 35,
E muitas vezes ele entende de forma errada que ele pode ser promovido a um gestor daquela equipe ali, porque ele entende, no seu entendimento, ele é mais inteligente, ele conhece melhor aquela ferramenta, ele domina melhor aquela ferramenta, mas isso não quer dizer que ele tenha maturidade para assumir um cargo maior. Porque muitas vezes, se eu quero ser promovido, automaticamente eu vou assumir a liderança ou a gestão de uma equipe. Isso é muito delicado. Por quê? Porque eu ser inteligente não quer dizer que eu tenha maturidade para ser um gestor de outras pessoas. Porque ser inteligente e realizar a minha atividade técnica é uma coisa. Agora, eu ser gestor, continuar desenvolvendo a minha habilidade técnica e, ao mesmo tempo, liderar pessoas, eu costumo dizer que quem faz matemática, quem faz física, quem faz química, o pessoal da área das exatas, tem um caminho muito fácil. Por quê? Porque se eu colocar uma série de informações aqui, dentro de uma fórmula, aqui no Brasil, e colocar essas mesmas informações lá no Japão, nós vamos chegar sempre no mesmo resultado. Agora, quando se trabalha em gestão de pessoas, onde cada um tem a sua forma de pensar, nós nunca vamos chegar no mesmo resultado. Então, repito, ser inteligente, conhecer tecnicamente a sua área é diferente de ter maturidade para assumir a gestão de pessoas, por exemplo. Então, muitas vezes, esse jovem, esse adolescente, ele acha, mas eu já posso ser promovido a supervisor, a coordenador, já posso ser promovido a gerente. É claro que nós não estamos aqui generalizando. Nós temos muitos jovens Sim, sem dúvida. Que têm inteligência e têm maturidade, porque maturidade não quer dizer acúmulo de idade. Nós temos muitas pessoas aí com 45, 50 anos que são inteligentes e não têm maturidade nenhuma. Agem como adolescente, agem como crianças, muitas vezes, de forma infantil. Mas é claro que, na maioria das vezes, nós precisamos estar com essas duas frentes bem encaminhadas. E dou um outro exemplo aqui, no âmbito pessoal, por exemplo. Se tu pegar um adolescente inteligentíssimo, QI elevado, QI lá, hoje não se mede muito pelo QI, né? Mas vamos pegar um adolescente inteligente, um QI elevado, sempre tira 9,5, 10, 10, 10, 10, aos 17 anos está lá, é sempre o primeiro da turma, sempre o melhor, senta lá na frente, responde todas as perguntas da professora, do professor, e aí, quando vem uma notícia aos 17 anos que ele vai se tornar pai, aí é uma outra realidade. Então, só para nós entendermos que inteligência não quer dizer que eu tenha maturidade para assumir determinadas funções ou determinados papéis, sendo ele o papel de pai, por exemplo. E repito, tem muitos adolescentes, 17, 18, que são excelentes pais, são excelentes mães, mas isso não é uma regra. Então, é importante que eu entenda isso também. É que ser inteligente, ter inteligência técnica, conhecimento técnico, não quer dizer necessariamente que eu possa assumir maiores responsabilidades, tais como, por exemplo, assumir a gestão de pessoas dentro de uma empresa. Repito, tem muitos jovens que sim, tem. Hoje nós temos aí muitos jovens de 20 e poucos anos que assumem cargos importantes dentro de uma empresa. São gestores excepcionais, mas isso não é uma regra. É importante que a gente possa entender isso, ok? Então é isso. O Sandro falou aqui, ó. Só que tem uma coisa, Jefferson, não podemos comparar chefe com líder. Os jovens pensam em ser chefe e esquecem que primeiro tem que ser um líder. E é exatamente isso. É por isso, o líder é quando você tem a maturidade para lidar com o sentimento das pessoas, compreender a individualidade de cada uma, buscar o seu autoconhecimento, ter passado por algumas experiências, que só essas experiências é que vão te dar esse preparo. Não está num livro, não está num caderno, não está numa escola, onde você vai aprender como lidar com o ser humano, né? E hoje a gente precisa cada vez mais de líderes,
Pessoas que tenham o dom, que tenham essa capacidade de encantar e envolver seus funcionários. O que ainda é um desafio para muitas empresas. Ter essa compreensão do quanto o nosso cliente interno é importante estar cuidando para que eles possam, sim, cuidar dos clientes externos. Quando você tem esse tipo de abordagem internamente, quando você tem esse preparo, esse desenvolvimento todo, que só a vida vai te dar pela experiência, é que você pode realmente definir o que é líder e o que é chefe. Acho que é muito bem colocado aqui, a gente concorda, né? Que aí é que está, gente. A ideia dessas nossas lives é esse compartilhamento que a gente faz aqui. Um vai agregando e vai complementando o que o outro diz. E se não concordar, também vai agregar, né? Porque não existe uma verdade absoluta. Não existe apenas um ponto de vista para ser visto. E quando a gente tem essa maturidade para escutar o outro e parar e pensar assim, bom, deixa eu ver como é que é a sala desse outro lado, porque eu também nunca tinha pensado como é que o outro me vê. Uma coisa é estar desse lado, como é que é estar no lugar do outro? E isso a vida vai te dando, essa empatia, essa capacidade de enxergar melhor, de ver mais longe muitas vezes, que uma geração mais nova não consegue e é natural. Tanto é que a gente está passando agora por essa fase dos 40, dos 50 anos, que a gente nunca imaginou ter tantos desafios, ter tantas coisas a descobrir. Porque até lá pelos 20, 30 anos, a gente achava que, cara, daqui para frente eu vou assim, aqui eu sei como é que conduz. E aí, quando a gente vai passando de etapas, assim, eu adoro uma versão que diz que a nossa vida é que nem um jogo, né? Esse jogo que a gente joga de videogame, tá lá, a gente vai passando fases. Então, enquanto a gente não passa uma fase, ela é muito difícil e a gente fica teimando naquela fase. A gente passa essa fase, consegue ultrapassar essa etapa, aí a gente olha assim, foi fácil. Não, não foi fácil. E tem que saber valorizar os nossos 20, os nossos 30, os nossos 40, os nossos 50, os nossos 60 anos, porque cada fase foi um desafio, foi uma descoberta. E saber escolher da melhor forma como levar a nossa vida é o que vai nos fazer, ao final dela, poder olhar as páginas da nossa vida e gostar de ler do que está vendo. Gostar de compartilhar com o outro a nossa história. Não ter páginas para esconder ou ter que deixar colada dentro desse caderno. Então, quando a gente tem essa compreensão e é gostoso de folhear e ver o que a gente passou, que nos tornou o que nós somos hoje, é muito gostoso, é muito prazeroso. E isso é para poucos. E a gente tem que, sim, valorizar e ser grata a cada etapa da nossa vida. Porque o que a gente viveu é que nos moldou o barro do que nós somos hoje. Em conexão com o ser superior, nas escolhas das amizades, nas escolhas de um relacionamento novo ou dentro da própria relação, no pai que nós nos tornamos, na mãe que nós nos tornamos, no profissional capacitado que a gente tem aí dentro da gente e que tem uma vida pela frente. A gente tem que entender isso e buscar caminhos, sim, para nos conectar com essa idade, com esse nosso vasto mundo aí que como diz a gente usa uma gíria assim, né? É um catatal de opções que nós temos aí da mesma idade, sedentos por conhecer outras pessoas da mesma idade. Deixa eu ver o que a Alta falou. Verdade, a Letícia. A inteligência emocional é uma linha tênue que separa o líder do chefe. É isso mesmo. É o que o pessoal está colocando aí. Ó, o João Mariano aí, seja bem-vindo, João Mariano. Então, assim, pessoal, eu vou fazer o seguinte. A minha ideia é, ao término dessa live, eu vou deixar lá o contato para que vocês entrem no direct, façam o seguinte, entra no Instagram, @coach_Márcia Capel ou @professor
Jefferson Gonçalves e deixem lá no direct, quero participar do grupo. E a gente vai estar adicionando vocês nesse grupo para a gente manter esse papo e daí fazer, quem sabe, uma roda gostosa de conversas, de troca de experiências. Beleza, pessoal? E se gostaram da live, compartilha, gente, compartilha. Compartilha com os amigos se gostou. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Está valendo também. Exatamente, esse é o grande mantra, né, da Márcia Capel. Compartilha com os inimigos também, sem problema nenhum. Ah, é? Tu vai ver agora, vou te mandar essa live. Agora ele vai ver, agora ela vai ver. Vou mandar essa live só para dar no meio dela. Manda também, não tem problema nenhum. Acho que o trem está partindo, né, professor? Isso, estamos indo no trem das 10, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos aqui. Gratidão de coração por terem ficado aqui conosco. E a gente conta com vocês lá no direct, tá bom? Agradeço também a participação de vocês. Muito legal. Grande beijo, grande abraço e aguardamos todos vocês lá no direct. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.